Uma das farmácias mais antigas, olha, de 1804. Na época só haviam duas farmácias no Porto, era esta aqui e uma outra. Inclusive, o farmacêutico da outra farmácia tentou envenenar os irmãos da esposa e ficar com a fortuna da família. Eram 3 irmãos e ele conseguiu matar um deles envenenado. E o farmacêutico dessa farmácia que a gente acabou de mostrar agora foi o responsável por fazer a autópsia e descobriu que o concorrente dele tinha matado envenenado o cunhado. Primeiro ele deu uma caixa de bombom que fez com que eles passassem mal. Depois chamaram ele para dar remédio. Aí o que ele fez? Foi lá e levou o remédio, mas o remédio na verdade era veneno. Porque depois se morressem, iam achar que morreu por causa dos bombons, né? Só que um tomou o remédio era muito ruim. Os outros 2 não tomaram. Por isso que morreu apenas aquele que tomou o remédio. Daí a família desconfiou e foi lá no outro farmacêutico para que ele fizesse a autópsia, que na época o farmacêutico fazia autópsias. Olha aqui o presídio. Camilo Castelo Branco ficou preso aqui nesse presídio. E ele foi preso por adultério exatamente por causa dessa mulher, a Maria, porque ela era casada e adultério era crime na época. Então ele foi preso aqui também, na mesma prisão onde foi preso o farmacêutico. E o farmacêutico, ele o tempo todo ele se julgou inocente. Inclusive ele acabou se matando. E depois da morte dele, começou a cair a ficha da galera, né? Pô, será que a gente não condenou o cara errado? Começaram a pensar que a culpa poderia ter sido do outro farmacêutico que fez a autópsia, dizendo que a morte era por envenenamento, a fim de eliminar o concorrente, né? E o mistério permanece até hoje. Assim como o Porto tem de escadarias, ladeiras e ruelas, ele tem também de histórias. Muitas histórias, muitas lendas. E a galera deu uma modernizada, né? Colocou uma escada rolante para dar uma mão para os velhinhos. Escada rolante pública. É uma infinidade de becos aqui. E aqui a gente tem que tomar cuidado, ó, porque a gente está na calçada, mas o trem passa aqui do lado, ó. Galera caminhando aqui, se vacilar, o trem passa por cima. E a herança que nós temos hoje é essa paisagem maravilhosa. Inclusive o vídeo que eu fiz aqui durante o dia está aqui no canal. É muito bonito. Não se esqueça de encaminhar o vídeo para os seus amigos. No ano de 1500 perguntaram para esse cara aqui: opa, para que lado fica o tal do Brasil que a gente tem que descobrir aí? Aí ele: é para ali, ó. Segue aí, gajo. Brincadeiras à parte, mas o Brasil fica pro lado onde ele está apontando mesmo. Como a igreja ajudou os reis católicos a expulsar os muçulmanos daqui, a maioria das estátuas e monumentos tem algo que remete à igreja católica. Sempre o brasão do rei junto com uma simbologia católica. Esse já foi o mercado do Porto. Hoje ele é um local de exposições e eventos. Olha, aqui na Europa a gente já encontrou várias lojas de cannabis, marihuana, maconha, como queira. Vende de tudo, desde cerveja, bonés, e deve vender a erva também, né? Eu vou ser redundante aqui porque eu já disse em outro vídeo, a cidade superou em muito as minhas expectativas. Eu não imaginava que iria encontrar uma cidade tão bela. A gente ainda encontra aqui muitas fachadas com azulejos portugueses pintados à mão. Belíssimo prédio da Câmara Municipal. O que não falta aqui é prédio bonito. Sabe o likezinho do incentivo? Ó, então, é aqui embaixo. Ó. A Jenny não fez o passeio hoje, porque ela estava muito cansada devido ao passeio diurno. Hoje eu estou solito. Aqui está a saída da estação do metrô, por onde os trens saem ou entram, né? E a gente mora naquele prédio ali, ó, nesse prédio mais escuro. Aqui nesse muro, ó, tem uma marca de bala de canhão. Aqui, ó. Isso aqui foi uma bala de canhão que atingiu essa muralha durante uma invasão aqui do Porto. Portugal foi invadido algumas vezes, né? Várias vezes. Aqui mais uma, ó. Aqui, ó, no lugar onde está essa igreja, era a sinagoga dos judeus. Depois que os portugueses mataram eles ou transformaram eles em católicos, eles transformaram a sinagoga numa igreja. Esta casa aqui, ó, inclusive na frente da igreja, ela foi reformada e na reforma dela, eles encontraram uma parede falsa onde estava escondida a Torá, o livro sagrado dos judeus. A Torá que estava na sinagoga, ela foi escondida aqui, ó, na parede falsa dessa casa que era de um judeu. Ali está a igreja. Agora é um lar de idosos. Aqui na ladeira, ó, a gente avista lá do outro lado o Rio Douro. Fez um vídeo aqui durante o dia, é belíssima a paisagem. Uma das paisagens mais bonitas que a gente viu aqui na Europa. Hoje aqui é chamado de Casa das Sereias. Esse local aqui, ele já foi o cemitério do Porto. Ele foi desativado e se transformou num orfanato. Aqui viveu um cara chamado Pedro Cem. Pedro Cem, porque dizia-se que ele tinha 100 casas, 100 cavalos, 100 vacas.
tinha 100 de tudo. O cara era muito rico. Ele só não tinha o amor da vida dele, porque era uma mulher e ela não correspondia ao amor dele. E daí o que aconteceu? O pai dela acabou fazendo uns negócios de especiarias, cravos, as noz moscada que eram trazidas lá das Índias, né? O pai dela acabou se quebrando e a casa dele foi penhorada. E daí o Pedro, sem mais que ligeiramente, falou: não, pode deixar que eu vou pagar toda a dívida, deixa tudo por minha conta. Você não vai perder casa, não vai perder sua fortuna, não vai perder nada. Deixa que eu pago tudo. Só que tem um detalhezinho, né? A mocinha aí vai ter que se casar comigo. Aí a moça ficou entre a cruz e a espada, acabou aceitando, né? Vou casar, não vou deixar minha família em maus lençóis. O Pedro preparou o casamento, no dia da festa ela estava esperando para casar, de repente começou a ouvir uns tiros de canhões do porto. Esse casarão está construído no terreno do cemitério e a moça ficou esperando o Pedro sem ali naquela sacada, ó. Porque ele vinha de barco pelo rio Douro, vinha subindo com vários barcos e ele estava no barco da frente todo enfeitado e vieram atirando de canhões e o Pedro sempre falou assim: agora ninguém mais me segura. De repente dizem que começou uma tormenta aqui gigantesca e o barco dele afundou. Não se sabe se foi pela tormenta, se foi porque um dos tiros de canhões acabou atingindo o barco, mas de qualquer forma o cara morreu aqui no dia que iria casar. É uma das lendas mais conhecidas do Porto. Muita gente jura que é verdade e a mocinha ficou ali, coitada, ó. Não casou. E dizem que isso ocorreu por quê? Porque ela estava no terreno do cemitério, que é um terreno maldito.
Capela do Rei Carlos Alberto de 1860. O Douro passa por dentro da cidade do Porto. Estamos pegando um dia chuvoso aqui hoje, não está muito legal não, mas nosso primeiro dia aqui no Porto. Na janela do nosso apartamento aqui. Gaivota. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Trocando a Roupa da Alma, na cidade do Porto, em Portugal. Vem pro quintal. E hoje nós vamos conhecer o lado obscuro desta cidade. Já anoiteceu aqui no Porto e a gente vai ingressar aqui, ó, nesse edifício. Vamos ver o segredo que ele nos revela aqui. Ele é um edifício aberto 24 horas. A estação de trem do Porto foi construída anexa a um convento de freiras. Porém, depois de pronta, as freiras não queriam que funcionasse, porque o barulho dos trens iriam atrapalhar as suas orações. Criou um perrengue danado e ninguém conseguia fazer com que funcionasse, porque as freiras bateram o pé, daqui a gente não sai, daqui ninguém tira e trem não passa aqui. Bom, como a freira mais nova tinha 69 anos, a galera disse, isso aqui vai acabar logo logo, porque haviam poucas freiras, a mais nova com 69, logo logo ela bate as botas e a gente funciona normal. A estação ficou parada por muitos e muitos anos, porque a danada da freira não morria. Depois que ela morreu, a estação passou a funcionar e começaram a ouvir gargalhadas pelos corredores. E até hoje dizem que acontecem essas gargalhadas nas madrugadas da estação. E segundo consta, seria a freira dando risada daqueles que achavam que ela iria morrer cedo. Esta rua aqui, inicialmente, ela tinha 2 portões, um de cada lado, e esses portões se fechavam à noite, de forma que ninguém mais passava por aqui. A não ser os próprios comerciantes, é claro que tinham a chave do portão. Porto é realmente uma cidade muito bonita. A gente fez um vídeo aqui durante o dia, é impressionante. O vídeo está aqui no canal já. Porto é cheio de morros, então dessa forma ele tem muitas escadarias ou ladeiras. Vamos subir por essa aqui. Subir aqui por essa escadaria escura agora. Esta ruela aqui é onde viviam os judeus. Antes do descobrimento do Brasil, até que uma lei do rei de Portugal fez com que ou eles se convertessem ao cristianismo, porque o rei era cristão, ou todos seriam mortos e queimados em praça. Aconteceram muitos e muitos assassinatos de judeus aqui, queimados em praça, porém, uma grande parte deles se converteu. E a conversão ocorria de forma que, normalmente, os jovens teriam que casar-se com uma católica, de forma que daí ele passasse a ser católico. Só que essa conversão era de mentirinha, né? Porque eles acabavam continuando sendo judeus de forma escondida aqui. E a maioria deles vivia aqui nessa região, nessas casas. Aqui a gente avista a catedral. Vamos continuar subindo ela aqui. Uma visão aqui super legal da cidade. Esta placa aqui, ó, na parede desse casarão, ela tem um texto escrito que dá 1 minuto. Você lê ele em silêncio, vai dar exatamente 1 minuto. É uma placa em homenagem a todos os judeus que foram mortos ou tiveram que se converter obrigatoriamente ao catolicismo. Está aqui na parede, nessa rua, que bem próximo seria a sinagoga. E esse prédio gigantesco aqui, ó, foi a primeira prisão do Porto. Este belíssimo prédio é o Palácio da Justiça. Aqui ainda, ó, esses prédios aqui, todos eram moradas de judeus. Aqui em cima dessas muralhas está o campo dos mártires da pátria, que foram aqueles que assinaram a Constituição de Portugal. Todos foram decapitados. Nós chegamos aqui no Porto, a cidade do Porto, em Portugal. Bem, a gente não veio caminhando, né? A gente também não se teletransportou. A gente veio de ônibus aqui para o Porto, já vencemos a nossa etapa da Espanha, já cumprimos quase 2 meses na Espanha, agora aqui em Portugal, a gente continua o caminho de Santiago de Compostela a partir do Porto. Logicamente que o caminho aqui ele não se inicia no Porto, ele se inicia em Lisboa, a galera passa por aqui e segue até Santiago de Compostela. Mas a gente vai fazer um trechinho dele aqui só para experimentar e para mostrar para você como que é o caminho português de Santiago de Compostela.
E o trajeto de quem vai iniciar o caminho aqui pelo Porto, inicia-se na Sé, a catedral. Nós já estivemos na Sé, vou colocar uma imagem aqui do início do caminho para quem vai iniciar aqui no Porto. Aqui está a frente da Sé, muito frequentada, como toda a catedral. Essa marca aqui demonstra que esta ruela faz parte do caminho de Santiago de Compostela. Neste caminho que a gente está fazendo aqui, são 22 quilômetros de área urbanizada e depois inicia-se a parte de campo. Muitos fazem o trajeto de bicicleta e no período medieval se fazia também a cavalo. Bonito o litoral aqui. Existem vários símbolos realmente do caminho de Santiago, mas a concha de Vieira é o principal. Concha litorânea típica do litoral de Santiago de Compostela. Os sulcos amarelos significam as diferentes rotas que você pode tomar para chegar a um lugar só. E a concha se tornou símbolo por uma necessidade prática. Imagina, normalmente o pessoal fazia em torno de 500 quilômetros para chegar em Santiago. Mais 500 para voltar dava 1000 quilômetros. O cara passava trocentos anos a pé para chegar em Santiago de Compostela. Aí voltava para casa sem prova nenhuma de que esteve lá. Os caras acharam as conchinhas lá. Pô, esse negócio só tem aqui, né? Vou levar para mostrar para meus amigos, provar que eu vim aqui, né? Há evidências de que este caminho já existia há muito tempo antes de Cristo. Bem, se não existia Cristo, também não existia Santiago. Então o povo peregrinava para quê? Então essas peregrinações se davam para ver o fim do mundo. Numa época em que não se sabia que o mundo era redondo. Bem, se o mundo não era redondo, ele só poderia ser quadrado. E se ele era quadrado, seu fim era o litoral. Santiago de Compostela fica na porção extrema ocidental da Europa, seria o fim do mundo. Ou seja, é a parte mais longe que se pode ir em terra. Então quem chegava aqui no litoral, chegava ao fim do mundo. Antes da criação dos albergues e demais pontos de apoio, os camponeses moradores ao longo do caminho serviam aos peregrinos pão, vinho, água e algum alimento. Manda o vídeo aí para os amigos. Este local até Santiago de Compostela restam apenas 210 quilômetros para se fazer a pé. A Compostela é um documento que prova que você fez o caminho. Ela é toda escrita em latim e ela é legada às pessoas que fazem pelo menos 100 quilômetros do caminho, tendo recebido pelo menos 2 carimbos do caminho por dia.